Olá! Nesse vídeo iremos realizar uma análise cinesiológica de membros superiores para a matéria de Cinesiologia 2, do curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Santa Catarina. Nosso grupo é composto por eu, Maria Fernanda Erzer, e Adriane Maria Horn. O assunto abordado neste vídeo será uma análise do movimento da rosca direta com a barra. Esse tipo de exercício, que também pode ser chamado de rosca bíceps, é um exercício simples e muito utilizado nas academias. Recruta vários músculos e consiste em uma flexão da articulação do cotovelo, e pode ser assimilado como uma atividade de levantar alguma coisa no dia a dia. Apresentação do movimento da rosca direta com a barra. Fazendo uma descrição do movimento, é a posição inicial partindo da posição em pé, com os pés afastados mais ou menos na largura dos ombros, joelhos e quadris um pouco flexionados, aumentando a base e o equilíbrio durante a execução do movimento. As escápulas devem permanecer neutras e os ombros alinhados, a musculatura abdominal e os eretores da espinha controlados para a estabilização do tronco. Segure a barra com pegada supinada, com afastamento entre as mãos igual ou um pouco maior que a distância entre os ombros e com os braços estendidos. Agora, executando o exercício, leve a barra até o nível dos ombros, flexionando os cotovelos. Abaixe a barra de volta na posição inicial, mas ao baixar a barra deve ser de forma controlada, para uma maior eficácia e segurança no movimento. O exercício consiste em uma flexão dos cotovelos. O exercício rosca direta envolve-se somente a articulação do cotovelo. Para que possamos começar a análise desse exercício, precisamos primeiro conhecer sobre o complexo articular do cotovelo. O cotovelo é formado por 3 ossos, que são eles a parte inferior do húmero e as partes superiores dos ossos do antebraço, que é o rádio e a ulna. Essa é uma articulação classificada em uniaxial, sinovial e gínglamo, e é uma articulação estruturalmente estável que vai conter 3 articulações dentro de uma única cápsula articular. A articulação do cotovelo é classificada estruturalmente como articulação sinovial. As articulações sinoviais, também chamadas de artrose, são articulações móveis livres. As superfícies articulares dos ossos nessas articulações são separadas umas das outras por uma camada de cartilagem e alina. O movimento suave nessas articulações é proporcionado por um líquido sinovial altamente viscoso que atua como lubrificante. Uma cápsula fibrosa envolve a articulação e é revestida internamente por uma membrana sinovial. As articulações sinoviais podem ser categorizadas com base na função. A articulação do cotovelo é funcionalmente uma articulação em dobradiças, permitindo o movimento em apenas um plano, que é o uniaxial. Tais articulações então vão ser a húmero ulnar, que é o ponto de contato entre o húmero e a ulna. Ela possui um único eixo e é, portanto, uma articulação sinovial em dobradiça que simplesmente se abre e fecha. As superfícies articulares podem ser encontradas entre a tróclea do húmero e a incisura troclear da ulna. E a húmero radial é o ponto de contato entre o húmero rádio, ela também é uma articulação uniaxial sinovial em dobradiça, que articula o capítulo do húmero à cabeça do rádio. E a articulação radioulnar proximal, esta articulação é encapsulada por tecido sinovial do cotovelo, como as outras articulações. A articulação radioulnar proximal também é uniaxial, mas funciona como uma articulação em pivô. Suas superfícies articulares são a cabeça do rádio e a incisura radial da ulna. Sobre as estruturas articulares, tem uma cápsula articular bem forte e ligamentos fortes. Tem componentes passivos para dar estabilidade a essa articulação, como também grandes músculos que cruzam essa articulação para dar estabilidade dinâmica a ela. A cápsula e ligamentos durante o movimento, a cápsula então vai estar frouxa, vamos ter uma estabilidade com os ossos e ligamentos colateral radial e ulnar. Em extensão, vai ser o olecrano e a fossa do olecrano. A face anterior da cápsula articular e resistência dos músculos flexores, e em flexão tem massa muscular, tensão posterior da cápsula e impacto ósseo. Sobre os movimentos, os únicos movimentos possíveis que a articulação do cotovelo permite é apenas a flexão, que compreende de 0 graus a 145 graus, e movimento de extensão, que é de 0 graus. Esses movimentos acontecem no plano sagital e o eixo é o frontal. Os músculos responsáveis por esse movimento de rosca direta com a barra são o bíceps braquial, que tem origem na porção longa, que é a parte superior da cavidade glenoide, e na porção curta, que é o processo coracoide. A inserção vai ser na tuberosidade do rádio, e a ação no cotovelo é motor primário da flexão, e na radioulnar auxilia na supinação. O músculo braquial localiza abaixo do bíceps braquial, a origem é o terço médio do húmero, a sua inserção vai ser na tuberosidade da ulna e a ação é a flexão do cotovelo. E o músculo braquiorradial, sua origem é na crista supracondilar do húmero e septo lateral, a inserção vai ser no processo estiloide do rádio e a sua ação vai ser a flexão do cotovelo e auxilia na supinação. Análise cinesiológica do movimento da rosca direta.
A análise cinesiológica ocorre no plano sagital, eixo látero-lateral. A articulação dinamicamente envolvida no movimento é a articulação do cotovelo, onde realiza a flexão e extensão do cotovelo. A elevação da barra ocorre na fase concêntrica e abaixamento da barra na fase excêntrica. A ação muscular dos principais músculos envolvidos no exercício são do bíceps braquial, porção longa e porção curta, o braquial e um pouco do bráquio radial. Realizando a contração desses músculos durante a flexão do cotovelo, ocorre assim o movimento da barra para cima. É na fase excêntrica do movimento, no caso descendente, onde o peso da barra atua juntamente com a gravidade, puxando para baixo, mas ocorre de forma conduzida esse movimento, com menos aceleração, mais controlada, que também é realizada pelos músculos bíceps braquial, que alonga sob tensão e acaba freando o movimento. Os músculos flexores de punho também atuam isometricamente para segurar a barra, estabilizando a articulação do punho durante o movimento, mantendo o punho alinhado. Observa-se alguns erros comuns na execução do movimento, como executar o movimento com flexão ou extensão de ombro, resultando no deslocamento anterior ou posterior dos cotovelos, balançar o tronco durante a execução do movimento e permitir anterior das cápsulas e também da protusão e depressão dos ombros. O corpo produz torque através do sistema de alavancas ósseas. Esse exercício é uma alavanca interpotente ou de terceira classe, com a força atuando entre o ponto de apoio e a resistência. Observamos durante a execução desse exercício que o braço do momento é o menor no início do exercício, aumenta no meio e diminui novamente no final. Podemos considerar assim que a resistência é menor no início, aumenta no meio e diminui no final. Isso porque o torque da resistência é determinado pela magnitude de carga e pelo braço de momento da resistência. O perfil do esforço dos músculos uniarticulares é determinado pela curva de comprimento-tensão do músculo e pelo seu respectivo braço de momento para a articulação. Os flexores do cotovelo têm menor habilidade de gerar força no início do exercício e principalmente na posição final, sendo que há um aumento dessa habilidade braço no momento da resistência. Uma das formas mais fáceis de se alterar o braço no momento é alterando a posição articular dos ombros em extensão ou flexão. Observamos aqui na figura 2, então, que o maior braço de momento da resistência é quando o antebraço está paralelo ao solo, ou seja, a mais ou menos 90 graus de flexão do cotovelo. À medida que o executante aproxima da flexão ou da extensão completa do cotovelo, verifica-se uma redução de braço de momento de resistência conjuntamente com a produção de torque, observando o tamanho da barra azul na primeira e terceira figura. Obrigada!